Então pessoal, tudo em paz? Então, comprometido, teremos essa videoaula a respeito do tema da evolução, o diálogo a respeito do tema da evolução na perspectiva cristã. Nossa disciplina de fundamentos teológicos, ela aborda algumas temáticas relativas à relação entre ciência e religião, e um dos temas que a gente trabalha na disciplina é a respeito do tema da evolução. Na verdade, é apenas um tema para reforçar a importância dessa reflexão a respeito do diálogo entre a fé, a religião e a ciência, ou da possibilidade desse diálogo. E hoje nós pegamos uma parte dessa temática, que é o tema da evolução. Bom, enfim, um cristão ele pode acreditar ou defender a teoria da evolução? É um problema para um cristão entender que a teoria da evolução é uma forma coerente e correta de se compreender o surgimento, o desenvolvimento da vida no mundo, né? No Brasil, essa pergunta ela não é tão assim, eu não digo crucial, não sei se o termo é o melhor. Não, é uma pergunta que afeta tantas pessoas. Em outros países existe uma discussão muito forte entre evolucionismo e criacionismo, certo? No Brasil essa questão é um pouco pacificada, não existe tanto conflito, dificilmente a maior parte dos religiosos não tem muito problema com essa questão. Em outros países como os Estados Unidos, por exemplo, a questão é totalmente diferente. De qualquer modo, é importante, mesmo que no Brasil não seja uma questão tão complicada assim, é importante que a gente reflita sobre esse tema e veja quais são as bases desse diálogo, porque que talvez esse conflito seja apenas aparente. Bom, para essa videoaula eu vou utilizar como fonte de pesquisa o livro do professor Urbano Ziles, que é esse aqui, certo? A Antropologia Teológica, professor Urbano Ziles. Ele está na nossa biblioteca. Vocês podem pesquisar aqui, é o capítulo 5 do livro, das páginas 133 até a 163. São apenas 30 páginas, não é um material tão longo assim, tão grande para a gente pesquisar. Tem muita coisa bacana em que o professor Urbano Ziles explica numa linguagem acessível, mas ao mesmo tempo sem perder a qualidade acadêmica essa discussão, certo? Bom, então resumindo algumas questões que eu destaquei desse material do professor Urbano Ziles, a primeira coisa a se destacar é que realmente a partir da teoria da evolução nós temos uma mudança muito grande, um impacto muito grande na visão de mundo. As várias áreas de conhecimento, as várias áreas do saber humano são influenciadas pela ideia da teoria da evolução, de algumas formas de modo positivo. Você avança bastante em alguns estudos na área da biologia, por exemplo. Em outras áreas, de modo essa aplicação da teoria da evolução não foi tão positiva, como por exemplo a ideia de um darwinismo social, certo? Que lida com a questão da desigualdade social a partir de uma ideia de seleção natural, torna natural a ideia de desigualdade social, que é um problema, né? Pelo menos na minha concepção é um problema, porque a desigualdade social ela é uma construção humana, não é algo que você já nasce predisposto para ser pobre ou ser rico, entende? É algo que vai sendo construído durante a vida e que você pode criar sistemas que facilitam um enfrentamento dessa desigualdade social, ou outros que dificultam esse enfrentamento, enfim, independente dos modelos.
é sempre uma construção humana, não é algo que vem pela natureza, e que o darwinismo social acabava distorcendo essa discussão. No campo da religião houve um impacto muito grande. Na verdade, um impacto negativo, a aceitação inicial, aliás, o contato inicial dos religiosos com a teoria da evolução não foi nada positivo, né? Houve um choque muito grande, um embate muito grande que reeditava aquele cenário medieval de disputa entre aqueles que defendiam a ideia da Terra no centro do universo e a Terra como parte, apenas um planeta que girava em torno do Sol, sendo que o Sol seria o centro do sistema solar, enfim, tirando a Terra do centro do universo, né? Toda aquela disputa ptolomaica copernicana, né? De Ptolomeu, até as teorias de Ptolomeu e a teoria de Copérnico, e sendo que a visão de Ptolomeu era a visão que a religião cristã defendia na época, mas baseada também em uma tradução literal da Bíblia, de um salmo da Bíblia que dizia que o Sol percorria, né, durante todo o dia, de uma posição a outra, dando a entender que o Sol fazia esse caminho e que a Terra estava ali no centro. Bom, essa é uma discussão complicada que já amadureceu bastante na atualidade, a percepção de que a Bíblia não é um livro de ciências, não deve ser lido como um livro de ciências, mas que naquela época essa confusão gerou muito conflito, né, na relação com a ciência, e isso se vê reeditado na discussão a respeito da evolução, né? Você tenta ver como que materialmente surgiu a vida, o desenvolvimento da vida a partir de um livro que não é de biologia, certo? A partir da escritura sagrada. Então, essa relação entre religião e teoria da evolução, eu não falo nem de religião e cientistas, porque existem cientistas religiosos, a questão não é essa, né, mas da religião e a teoria da evolução, alguns cientistas defendem que essa relação ela será sempre conflituosa, tentam diminuir o papel da religião nesse diálogo, né? Outros cientistas, como Francis Collins, o principal nome do projeto Genoma, grande cientista do século da contemporaneidade, não lembro agora se é do século XX ou século XXI, ele defende esse diálogo, ele defende que não há qualquer problema de convivência entre religião e ciência, desde que se percebam que elas podem colaborar e que elas trabalham com questões distintas também, né, que em alguns momentos elas têm realmente objetos bastante diferentes. Mas essa é uma questão mais atual, né? Esse diálogo ele é mais tranquilo hoje. Mas desde que a teoria da evolução surgiu, o conflito entre a religião e os defensores da evolução foi muito forte. Também foi reforçado porque Karl Marx ele se tornou um entusiasta da teoria da evolução e os religiosos eles tinham uma rixa muito grande com Marx e os pensadores marxistas de modo geral, por conta do materialismo marxista. E aí, por carona, tudo que Marx ou os marxistas defendessem acabava sendo visto com desconfiança pelos religiosos, e isso inclui a evolução, certo? Bom, por mais de um século esse conflito ele aconteceu, foi se aprofundando, e na verdade essa aproximação começou a partir de um cientista jesuíta, né? Um cientista, portanto,
cristão, católico, que buscou realmente fazer uma leitura não só da biologia, mas de todo o universo a partir da evolução. Foi o primeiro grande pensador cristão que buscou uma síntese, um diálogo verdadeiro entre cristianismo e teoria da evolução. Sinteticamente, o que o Teilhard de Chardin defendia? O grande diferencial do pensamento evolucionista do Teilhard de Chardin é a ideia de que a evolução ela é universal, ou seja, ela não é restrita a apenas um campo específico da natureza, somente o âmbito da biologia. Na verdade, tudo que há no universo está em contínua evolução. É interessante que ele entende que existe uma vitalidade que perpassa tudo que existe no universo, seja a matéria compreendida como matéria morta, passando para a matéria orgânica e até chegar ao espírito. Na verdade, para Teilhard de Chardin, a matéria, mesmo a matéria inorgânica, ela não é completamente morta. Tudo no universo tem uma vitalidade, um impulso interior que o leva para uma evolução contínua, cada vez mais complexa, e que vai ganhando complexidade a partir dos passos que vai dando, a partir do desenvolvimento, a partir da evolução, até se tornar plena no ser humano através da consciência reflexiva. E outra questão importante para Teilhard de Chardin é que o próprio espírito ele está em constante evolução, contínua evolução. Essas são algumas características, alguns elementos em linhas gerais que representam o evolucionismo defendido por Teilhard de Chardin. O nosso objetivo não é aprofundar o que Teilhard de Chardin defendia, mas mostrar que houve essa reaproximação inicialmente a partir de Teilhard de Chardin, inicialmente a partir do campo religioso. E o que a gente pode acrescentar também nessa discussão é que grande parte dos pensadores cristãos na atualidade defendem que essa dicotomia, essa separação, essa briga entre evolução e religião é uma dicotomia, na verdade, falsa, que a questão não é se eu devo escolher entre uma coisa e outra. Na verdade, é entender como elas podem dialogar, como essas duas visões podem dialogar e perceber que elas têm pontos em comum, que elas não são inconciliáveis de forma alguma. Claro que a gente tem que entender algumas diferenças entre uma coisa e outra, entre religião e teoria da evolução, ou melhor dizendo, falei muito de religião, mas entre uma ideia da religião que é a teoria da criação, né? Entre criação e evolução. Inicialmente, o que é importante dizer é que a teoria da criação é uma teoria mais ampla do que a teoria da evolução. Por quê? Porque a criação diz respeito ao começo absoluto de tudo. Não é a transição, como é que você passa de uma espécie para outra, mas como é que você passa do nada para alguma coisa, entende? Como é que você passa do não existe nada para existir alguma coisa no mundo. É a existência que está em questão. Por isso que existe uma expressão interessante quando se fala da criação, que Deus criou o mundo ex nihilo, a partir do nada. Então, na realidade, é a origem do próprio universo que está em jogo quando eu falo de criação, não é propriamente apenas a origem da vida ou propriamente a origem da vida humana. Então, já na evolução, para que eu possa admitir a evolução, eu preciso admitir algo que pré-existe e que possa evoluir, certo? O que é esse algo? Como esse algo que pré-existe a evolução veio a existir? Não é propriamente o objeto da teoria da evolução, e se em última instância esse início absoluto de tudo
é um objeto da própria ciência, é também um objeto de discussão. Se a gente pode, será que a gente pode aceitar que a ciência tem meios, a partir da sua natureza, daquilo que ela tem meios para compreender esse início absoluto de tudo? É uma questão que a gente não vai esgotar nem aprofundar aqui, mas é algo que está em questão. Isso se busca a partir da teoria da criação, não é o objetivo da teoria da evolução, que a evolução quer saber como é que, a partir de uma coisa que existe, eu evoluo para outra coisa, que vai continuar a sequência dos seres vivos na Terra, certo? Então, a criação nesse sentido, ela preexiste a evolução pressupõe a criação, pressupõe algo que seja criado, que no contexto religioso nós chamamos de criação, e ao mesmo tempo a criação ela pode tranquilamente ser vista a partir do prisma da evolução, de um Deus que cria, mas que vê a sua criação se desenvolver durante a história, através da evolução, entende? As duas coisas são conciliáveis, e era essa visão exatamente que João Paulo II, por exemplo, São João Paulo II, por exemplo, defende, né? Essa ideia de que a criação, a evolução pressupõe a criação, e que a criação pode ser entendida perfeitamente a partir de um desenvolvimento que se daria a partir da evolução. O importante é a gente perceber que tanto uma quanto a outra tem limites. Tanto a busca religiosa, teológica por compreender o mundo tem limites, a leitura bíblica tem limites, a ciência tem limites. Eu não consigo com a Bíblia descrever o desenvolvimento natural do mundo. Da mesma forma, o próprio Darwin, quando criou a teoria da evolução a partir de duas teses básicas, que é a mutação e a seleção natural, ele não sabia como é que se dava esse mecanismo completamente, porque as leis da hereditariedade ainda não tinham sido descobertas, só depois, por Mendel, um monge católico que veio descobrir isso. Logo, o próprio Darwin tinha limites. Hoje, depois das descobertas de tantos cientistas cristãos ou não cristãos, alguns aspectos da teoria da evolução puderam ser melhor compreendidos, puderam ser superados, porque a própria teoria da evolução ela não é perfeita, já tem buracos, que algumas questões foram reformuladas, mas para entender que nenhum lado nem o outro da questão é pleno, certo? Porque tanto a teologia quanto a ciência são feitas por seres humanos, e os seres humanos não são plenos, não são perfeitos, têm limites. Por mais que na teologia nós entendemos que Deus se revela e vem ao nosso auxílio, sempre há a limitação da compreensão humana, do que o ser humano consegue compreender, do que é que seja, do que esteja na natureza, do que esteja na revelação. Há sempre espaço para que a gente possa compreender melhor, entender melhor o que está diante dos nossos olhos, porque nós não temos uma visão plena de nada, entende? Então, era isso que eu queria destacar a respeito da teoria dessa relação entre teoria da criação e teoria da evolução. Não existe um conflito real. Eu posso falar de uma complementariedade, posso entender que a criação, que na verdade, para falar de evolução, eu pressuponho outras coisas que a própria teoria da criação vai defender. Eu pressuponho um mundo, eu tenho um objeto que é diferente da teoria da criação, que fala da existência de tudo, né, do início absoluto de tudo, que eu posso entender a criação como se desenvolvendo, certo? Não há nenhum problema de fazer essa conciliação entre uma coisa e outra, tá bom? Dê uma olhada no material. Esse livro ele está disponível na biblioteca para que vocês possam pesquisar, para sanar algumas dúvidas.
E no nosso próximo encontro, nossa próxima aula, nós iremos só complementar, fechar um pouco essa temática e passamos para o tema seguinte, tá certo? Valeu, gente, obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau.